Bem-vindos aos nossos aulões de véspera, nesse caso o aulão de véspera de contabilidade geral, lá nessa fase aí definitiva para o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Osmar Pastore e o nosso objetivo aqui é dar a vocês lá a oportunidade de verem questões de última hora que caíram em concursos lá da banca, né? Sobre a temática que a gente está abordando aqui, contabilidade geral. Então, ao longo dessa série rápida, né, que a gente vai varrer, são 3 aulinhas, né, 3 partes, né, a gente vai ver questões, né, não com o objetivo de ensinar vocês contabilidade, nem de dar dicas a respeito da prova, embora sirva também como dicas, mas para que vocês fiquem atentos, né, sobre conceitos que têm que estar na ponta da língua para que vocês deem respostas rápidas. Outra coisa importante, né, a gente chama a atenção nesses aulões, né? Não adianta estressar. É tentar relembrar conceitos, mas não adianta aquela virada de última hora. Olha, vou dar uma virada até de madrugada. Por quê? Dá clique. O cérebro da gente muitas vezes desliga. É igual a motor que superaquece. Ele para. E se parar é pior. Então, se você está chegando lá no limite, está percebendo que está chegando no limite, a gente fala isso em todas as aulas, né? Dessas aulas assim de véspera, né? Se você está percebendo que está no limite, desliga. Vai descansar. Dá chance ao teu corpo e principalmente ao cérebro para ele se recompor. Na hora da prova, você tem que estar descansado para estar atento a detalhes e não cair em armadilhas. Chega de lero-lero, vamos dar uma olhada lá na nossa primeira parte da disciplina, né, da aula em si, e vamos ver uma primeira questão, né? Observando lá o viés que a nossa Fundação Carlos Chagas apresenta em cima da contabilidade geral. Então ele diz lá, uma empresa apresentou em seu balanço patrimonial em 31 de 12 de 2012 o valor total de R$510 mil, né? 510 mil, que foi contabilizado como provisões de diversos tipos, cujo detalhamento é apresentado na tabela a seguir. Então tem um processo trabalhista, lá 170 mil, um processo fiscal de 110, um outro processo fiscal, né, o segundo processo de 240. Isso aí em 2012, tá lá. Em 2013, o departamento jurídico da empresa apresentou novas avaliações sobre esses diversos processos, tanto dos valores quanto da probabilidade de perda da empresa. Foram incluídas também as informações sobre 2 novos processos que a empresa está respondendo. Então apareceram aí 2 novos processos, né, que estão sendo considerados. Joia! As informações consolidadas sobre os processos constam na tabela a seguir. Então, o processo trabalhista passou para 200 mil e é considerado provável. O processo fiscal, né, passou para 80 mil e virou possível. O processo fiscal passou para 240, aliás, não passou para 240, ele se manteve como 240 e está considerado provável. O processo civil, que é novo, 230, ele é só possível. E o processo ambiental, novo, 160, provável. Com base nas informações constantes nas tabelas anteriores e nos critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 25, provisões, passivos, contingentes e ativos contingentes, o valor evidenciado como provisão no passivo patrimonial de 2013 e variação negativa do resultado de 2013 foram respectivamente em reais. A sacada aqui é montar o valor de 2012, vou montar o valor de 2013 à conta e
né, comparar os dois. E isso de uma maneira ordenada. Isso que a gente chama a atenção de vocês, né, para resolver a prova. Se você não tem o hábito, não tem a disciplina de fazer isso, vai ser complicado na hora da prova, né? E cortar ao máximo os zeros para você poder aproveitar o espaço que tem na própria questão. Então, o que a gente faz? A gente tinha 200 mais 400 mais 160. Agora, o que a gente tem, né? A gente tem menos, né? Nesse caso, a gente vai ter menos 170, mais 100, mais 240, tá? Por que tem o menos 170, tá? Nesse caso daqui, a gente tem o menos 170, porque, na verdade, essa porcaria daqui acabou caindo fora. Os 160, né, que a gente tá considerando, esse 100 é daqui, né, que a gente está considerando, né, e estes valores são os valores que entram, né, na prática, naquilo que a gente vai considerar, né, de variação. Antes, a gente tinha isso. Melhor, vamos explicar de uma outra maneira. A gente antes tinha essa situação. A gente tinha 170, a gente tinha 100 e a gente tinha 240. Essa era a situação anterior, né? Vindo lá de 2012. Agora, na nova situação, a gente tem 200, que é o provável, a gente tem 240 do novo, porque o processo fiscal caiu fora, e a gente tem 160. Essa é a nova situação. A nova situação é maior em valores numéricos do que a situação anterior. Então, agora eu tenho um novo valor que é 600 contra 510. Né? Montado isso dessa fórmula, eu sei. Dessa forma, eu sei. Né? A provisão atual é 600. Em relação à anterior, ela aumentou 90. Então eu tenho realmente um desgaste do ponto de vista de provisões. Então o valor que eu tenho que considerar aqui é 600, né? E eu tenho uma variação negativa de 900. Isso me aponta o resultado da letra B. O que eu fiz? Eu fiz o cálculo da posição atual, contrapus com a posição anterior e chego na resposta rapidinho, né? É importante que eu seja bastante objetivo na hora de fazer as contas, corte ao máximo, né, o número de zeros que tem na questão para conseguir aproveitar o espaço, dar a resposta rápido e ganhar tempo para as questões que vêm a seguir. Vamos lá para mais uma. Olha lá. Essa daqui envolve um pouquinho mais de considerações. Em 1º de dezembro de 2016, quer dizer, faltando um ano para terminar o ano, aliás, um mês para terminar o ano, a empresa Rapidinha S.A. adquiriu a prazo por R$ 2.070.000 um lote de mercadorias para revenda. O prazo de pagamento era superior a 12 meses da data de compra e a taxa de juros praticada pelo fornecedor para vendas a prazos 0,8% ao mês, que equivale a 15% no prazo concedido à empresa compradora. Isso aqui é importante, porque ele já está me dando qual é o valor total, né, que a gente aplicou no período. Se eu tiver que trazer para valor presente, é este valor que eu vou considerar. Legal? Então ela já me facilita as contas. Guarda isso. A empresa Rapidinha pagou adicionalmente os seguintes encargos para dispor as mercadorias em condições de revenda. R$ 80.000 de transporte para trazer a mercadoria à fábrica do fornecedor até seu depósito, R$ 10.000 de seguros para transporte das mercadorias até seu depósito. Sabe-se que nos diversos gastos efetuados pela empresa para dispor das mercadorias estavam incluídos os seguintes impostos: R$ 10.000 de impostos não recuperáveis e R$ 290.000 de impostos recuperáveis. Isso aqui é importante porque os não recuperáveis, né? Esses não recuperáveis, eles vão para
estoque. Os recuperáveis não vão para estoque, depende agora do que vem pela frente aí na minha pergunta. A empresa Rainha não tinha estoque de mercadorias antes desta compra, em dezembro de 2016. Vendeu 80% das mercadorias pelo valor bruto de 3 milhões. Sabes que os impostos incidentes sobre essas vendas totalizaram 450 mil reais. Um impacto total no resultado de 2016, decorrente da compra das mercadorias e da venda de parte do lote comprado, foi em reais, né? E agora eu vou ter que montar o DRE em cima dessas informações. De novo, o problema aqui é disciplina. Vou ter que montar isso aqui, né, de maneira correta. E agora a gente tem que fazer a montagem do meu DRE. Primeiro, eu vou ter que calcular o valor presente da compra. Bom, então a gente começa. Vendas brutas, 3 milhões. Impostos sobre as vendas, ele já me disse que são 450 mil. Então eu vou chegar nas minhas vendas líquidas. 2 milhões 550 mil reais. O valor presente da compra é o que eu tenho que considerar. Eu não vou considerar o valor cheio da compra. Tenho que tirar o componente financeiro, mas felizmente ele me disse que era 15%. Então eu desagio os 15% direto. Então nesse caso, desagio, divido por 1,15 dá o 1.800.000. Incluo nesse valor os 80 mil de transporte, os 10 mil de seguros, né? Tiro, né? Ainda vou incluir lá os impostos recuperáveis, né? Vou tirar disso daí os impostos recuperáveis, isso daqui dá 1.600.000. Então, nesta brincadeira, o meu custo total, né, nessa brincadeira, né, é 80%, porque ele disse que, na verdade, eu consumi 80% das mercadorias. Então, eu vou considerar só 80% de 1.600.000. Então, vai ser 1.280.000. Então, cheguei lá, já batendo do 2.550.000, 1.270.000 reais. Só que eu não posso esquecer que eu tenho uma despesa financeira associada às minhas compras. E agora eu vou usar o 0,8% ao mês. Então eu vou pegar aquele valor que eu tinha original, que era 1.800.000, e vou aplicar o 0,8% ao mês, que dá 14.400. Então eu vou ter que considerar essa despesa financeira para abater desse valor aqui. Então, neste caso, abatendo a despesa financeira, eu chego ao final do cálculo. Não posso esquecer este componente. Esquecendo esse componente, eu erro a questão. Aí eu chego ao resultado, que é 1.255.600 reais. Acho esse valor, 1.255.600, e isso dá a resposta da letra C. Reparem o seguinte, se eu parar no 1.270.000, eu vou achar 1.270.000 aqui na alternativa da letra D. A banca espera que você não considere a despesa financeira, marque isso e erre. Então a gente está chamando a atenção de que é importante que você não coma bola e considere a despesa financeira associada à transação. Resposta correta, letra C. Vamos para outra. Olha lá. Agora uma questão mais conceitual, né? Diz assim, em conformidade com a norma brasileira de contabilidade, né, aplicada ao setor público e estrutura conceitual, o custo de reposição ou substituição equivale a uma base de mensuração dos ativos. Esta base, olha lá, proporciona, né, valores de entrada, além de ser geral
para todas as entidades, né? Opa, ela não é geral para todas as entidades. Depois, produz valores iguais para todas as entidades e dispensa a técnica de atribuição de valor. Depois, ela é observável e produz valores iguais para todas as entidades? Também está errado. Gera valores de entrada e é observável no mercado. Essa é a resposta correta. Finalmente, ela proporciona valores de entrada e saída, além de ser específica para cada entidade. Ela não é uma técnica ou é uma base que é aplicada a valores de saída. A pergunta, né, que você poderia, nesse caso, fazer é o seguinte: por que ela não é geral, né? Você pode pensar assim, custo de reposição, né? Eu olho para o mercado e, tá lá, o preço de tabela é tanto. Não é bem assim. Porque se você parar para pensar, a depender do poder de compra da instituição, e o pessoal que aplica as normas sabe disso, a depender do poder de compra, dependendo do volume de compra, a empresa pode negociar. E podendo negociar, né, ela, numa transação, de uma maneira explícita ou implícita, né, ela pode influenciar nessa transação. E aí o valor que ela consegue, né, de uma maneira implícita ou explícita, no custo de reposição, pode sofrer influência. Não é, então, um valor generalizado. Mais ainda, esse custo de reposição ele pode sofrer uma flutuação muito rápida, em função de quê? De variações dentro do mesmo dia. Por isso é que a gente não pode dizer que ele é totalmente generalizado. Há esse cuidado na norma, mas a gente pode dizer sim que ele é observável no mercado, mas ele não é aplicável a todas as empresas. A depender do nível de acesso da empresa a uma determinada região, a determinados fornecedores, ele pode variar. Então, não pode se dizer que se generaliza. Resposta correta, então, letra D de dado. Vamos para outra. Olha lá. A Companhia Brasileira apresentava em seu balanço patrimonial outra questão referente a provisões. Isto aqui, figurinha carimbada. Se prepara para isso porque pode aparecer amanhã, dependendo de quando é que você está assistindo a nossa aula hoje, amanhã ou depois de amanhã, né? Apresentava na conta provisões valor de R$580 mil, composto dos seguintes valores: provisão trabalhista 250 mil, fiscal 330 mil. Isso em 2017. Em 2018, a companhia obteve as seguintes informações relacionadas a diversos processos, tá? O trabalhista passou a 220, o fiscal passou a 320, tá? Continuaram prováveis. O ambiental novo, né, passou a 300 e ainda teve um trabalhista novo que é apenas possível. O impacto que a Companhia Brasileira reconheceu na demonstração do resultado do primeiro semestre de 2018, referentes a provisões, em reais, foi, aí ele pede a variação. Bem simples, né? É bem fácil, mas tem que ser objetivo e rápido nisso daqui. O que a gente faz? A mesma coisa que a gente tinha feito, né, anteriormente. A gente vai lá considerar, né? Aqui a gente fez um cálculo diferente da outra questão. A gente calculou primeiro a anterior, que era 250, né, mais 300, e na segunda a gente calculou a posição atual, 220, 320, e considerou o novo, que era 300. Então a variação foi de 260. A variação agora ela já dá direto a resposta. É uma variação negativa de 260. Corresponde à letra B de bola. Desse jeito que a gente calculou aqui, a gente calculou para dar direto a resposta
da questão. Qual foi o tipo de impacto? Se foi positivo ou se foi negativo. Dessa vez a gente inverteu para já dar o direcionamento se o impacto era positivo ou negativo. Mas tanto faz como fez, desde que você, né, saiba exatamente como é que você está fazendo a conta, né? E aqui o pessoal ainda foi bonzinho, porque ele poderia colocar 260 positivo, o que não aparece como alternativa, então não daria nó na cabeça de vocês na hora da resposta. Vamos para a próxima? Vamos lá. Tem lá, ano de 2017, né? A gente tem assim, ó. Um veículo adquirido em 1º de junho de 2015, né, por R$ 72 mil à vista, pode para ser utilizado na atividade de uma empresa. Foi então utilizado na atividade de uma empresa, né, imobilizado. Na data de aquisição, a empresa definiu que a vida útil do veículo era 4 anos e o valor residual para esse veículo, no final da vida útil definida, era de R$ 24 mil. Foi adquirido por 72, valor residual de 74. Em 31/12 de 2016, quer dizer, né, no final do ano seguinte, a empresa vendeu este veículo por R$ 59 mil à vista. Sabendo que a empresa calcula a despesa de depreciação pelo método de cotas constantes, então não tem novidade nenhuma, ela está aplicando a depreciação, né, com base na divisão por cotas, né, homogêneas, né? O resultado evidenciado na demonstração de resultados de 2016 corresponde à venda de veículo, né? Foi um lucro em reais, né? Ele já está pressupondo que teve lucro. Então eu tenho que ver qual é o valor contábil na data da venda e ver qual é a diferença, né, que teve. Então como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Eu vou pegar os 59, que foi o valor de venda. Reparem, tiro os zeros para simplificar as contas e não ficar trabalhando com muito número, né? A ideia é essa, né? Tem que ser rapidinho, ó, tem que ganhar tempo, né? Não ficar ocupando muito espaço, porque senão acaba faltando espaço na folha e você começa a se embananar e aí estoura, não dá espaço para fazer a conta. Então, 59. Aí eu vou pegar lá o valor original e vou fazer a conta da depreciação. Então, vou fazer 72 menos os 24, dividido por 48. Por que 48? Porque são 4 anos, 12 meses. Então, 4 vezes 12 dá 48. E quantos meses se passaram? Eu tenho que lembrar que o veículo foi adquirido em 1º de junho. Então, o mês de junho conta. E depois o semestre inteiro. Então foram 7 meses em 2015, mais um ano de 2016 inteirinho. Isso quer dizer que foram 19 meses. Então aqui, quando a gente faz essa conta, simplificando tudo, isso aqui dá 6. A resposta correta, então, é um lucro de R$ 6 mil. Cuidado, porque nação Carlos Chagas adora fazer questões sobre cálculo de depreciação, revalidação de depreciação, reavaliação de depreciação, isso aí aparece de montão. Tem que fazer essas contas rapidinho. No final de contas é regra de 3, né? Coisa bem simples, mas cai na prova e se você não tiver com a cabeça fria, erra. Né? E erra em coisas bem básicas, esquece de tirar o valor residual e às vezes as alternativas com os erros mais óbvios estão lá para você marcar bobeira. Vamos para outra, olha lá. Tá lá, ó. Em 31/12 de 2015, exatamente no final do ano, a empresa ATP S.A. possuía R$ 520 mil em duplicatas a receber de clientes e saldo em estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa no valor de 20.800. Em fevereiro de 2016, o cliente Onix, que devia R$ 22 mil, se tornou incobrável. Ao registrar esse evento na contabilidade, a empresa ATP S.A.
debitou R$22 mil na conta patrimonial de duplicatas a receber, tá? Legal. Aí, poderia ser. Depois, debitou o valor, né, de R$20 mil, né, R$20.800 na conta de patrimonial de estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa. Debitou o valor de R$1.200 na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Creditou o valor de R$1.200 na conta de resultado de perda com clientes. E creditou o valor de R$20.800 na conta de resultado de reversão de estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa. Bom, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, ó. O que deve acontecer é o seguinte, tá? Como na conta lá de estimativa com perdas de crédito de liquidação duvidosa, eu só tenho R$20.800, eu não posso tirar dela todo o valor. Não posso, porque são R$22 mil. Então, ela iria ficar, né, devedora, né? Eu ia estourar isso. Então, o que eu posso é estornar o total, faço um débito lá e o resto eu vou debitar de perdas com clientes. E vou creditar, vou tirar isso de duplicatas a clientes. Então, né, nesse caso daqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou debitar, né, o valor que eu tenho da conta de estimativa, aliás, de estimativa de perdas a clientes, né, de R$20.800 e está acabado. O resto eu vou lá lançar como perda para clientes. É este o lançamento que eu iria fazer. Eu não posso lançar, né, o valor total lá nas estimativas, porque as minhas estimativas são menores do que a perda efetiva que eu tinha. Então eu preciso entender qual é exatamente o lançamento que eu tenho. Quando eu tenho uma estimativa menor do que efetivamente a perda que eu vou ter, o que eu preciso fazer é aproveitar toda a estimativa que eu posso e o resto lançar contra uma perda efetiva lá no DRE. Então, desses 3 lançamentos aqui, eu tenho que ver qual o que apareceria nas alternativas que a questão me dá. Cuidado, porque lá nas questões, né, de contabilidade geral, né, eles não costumam fazer lá lançamentos, né, ou me apresentar lançamentos que ou eles são impossíveis ou eles apresentam, né, valores invertidos. Prestem atenção nisso, ó. Nesse caso daqui, ele apresenta aqui, por exemplo, né, crédito, né, no resultado de perda com cliente, quando na verdade deveria ser débito. É uma armadilhazinha que está sendo montada. Você precisa estar com a cabeça fria para fazer a análise. Dica, não se estressa. É um aulão de véspera, nós não está aqui para te matar. Vamos para mais uma. Vamos lá. Ó. A empresa Genipabu S.A. controla o próprio estoque pelo critério de média ponderada móvel. No mês de dezembro de 2016, a empresa realizou as seguintes operações, né? Compra de
300 unidades a R$20 cada, venda de 120 unidades pelo preço de venda de R$40, venda de 90 unidades pelo preço de venda de 40 unidades, compra de 60 unidades pelo preço de compra de R$20, tá? Até que aqui está tudo tranquilo, porque os preços de compra e o preço de venda são mais ou menos, são exatamente os mesmos, na verdade. A empresa possuía, no final de novembro de 2016, né? Então, né, antes de começar essa brincadeira, 300 unidades em seu estoque inicial ao custo unitário, ao custo médio unitário de R$10. E aí ela quer saber qual é o valor de estoque final em 2016. Bom, para isso, o que você tem que fazer? Monta uma tabelinha onde se vai considerando, né, o ajuste do custo médio. Então, a brincadeira aqui é montar essa tabelinha. Então, a brincadeira aqui seria: eu tinha 300 a R$10. Se eu comprei mais 300 a R$20, eu vou ficar com 600, e nesse caso, se eu tinha 300 a 10 e agora eu tenho 300 a 20, no final das contas, a minha média, né, nesse caso, até que é fácil de calcular, 300 com 10, 300 com 20, a média vai ser 300 com 15. Né? Aí eu vendi 120. Se eu vendi 120, eu continuo com a mesma média. Né? Eu vou ficar com 480 com 15. Aí eu vendi de novo, né, 90 com... e vou continuar com a mesma média. Nesse caso, vou ficar com 390 com 15. Agora, por sorte, ele não está me pedindo qual é a média no final, que eu teria que fazer uma conta. Ele está querendo saber qual é o estoque final. Então agora eu sei, né, que eu tenho 390 com 15 mais uma compra de 60 a 20. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma simples conta. 390 vezes 15 mais 60 vezes 20. Bom, quando eu faço essa continha, eu vou chegar à conclusão de que o meu estoque final tem valor de 7.050, tá? Bem objetivo, bem direto. Monto a tabelinha e vejo o que ele está me perguntando. Se ele me pedisse, né, qual é a média ponderada, a conta ainda ia ser mais complicada. Mas já que ele está me pedindo qual é o estoque final, ainda bem, porque aí eu não preciso fazer conta de multiplicar e dividir, nada disso. É só fazer a conta 390 vezes 15, relativamente fácil, 60 vezes 20 dá 1.200 e corro para o abraço. Próxima questão. Essa daqui um pouquinho mais divertida. Vamos lá. A companhia Molisseca, em 31 de maio de 2016, adquiriu em 31 de maio de 2016 mercadorias para serem revendidas. Em função de sua situação financeira, a companhia adquiriu essas mercadorias por R$500 mil para serem pagas em 30 de setembro de 2017. Tá. Se a companhia tivesse adquirido esses produtos à vista, teria pago R$400 mil. Bom, a gente já sabe que tem R$100 mil aí de despesas financeiras embutidos. Tranquilo. Em 10 de junho, a companhia vendeu 70% desses produtos por R$600 mil para serem recebidos em 1º de agosto. Sabe-se que a companhia concede normalmente um prazo de 40 dias para seus clientes e que o valor da venda, se tivesse sido feita à vista, seria 510. Então aqui tem um valor embutido de custos financeiros. Com base nessas informações, na data da venda, a companhia Molisseca reconhece uma receita de venda de quanto? Aqui a brincadeira é relativamente simples, né? Embora lá estejam aparecendo 4 valores, a gente tem que saber o seguinte: a receita de venda pura, né, nesse caso daqui, né, que a gente tem que reconhecer, é o quê? Né? Se ele está falando que ela adquiriu, né, um lote,
né, de mercadorias de 510 e que ela vendeu 70% disso, né? Ela vendeu 70% disso por R$600, né? E que neste caso daqui, né, ela teria recebido à vista 510, eu tenho que registrar o valor à vista. Então, nesse caso, é 510. Então, aqui está acabado. O custo da mercadoria, eu tenho que considerar o custo puro. Então, não vou ter que reconhecer o valor financeiro. Mas esse é o custo completo. Ela só vendeu 70%. Então, eu vou considerar 70% de 400. Então, eu vou considerar 280. Fim de papo. Raciocínio limpo e cristalino. Nada de enrolação. Felizmente ela não coloca nessa questão, eles não colocaram nessa questão imposto, frete, seguro e tal. Aparecem 4 valores, mas você tem que levar em consideração que se ela está querendo saber receita de venda e custo de mercadoria, tira fora tudo que é financeiro. Uma questãozinha relativamente simples, embora parecesse aí num primeiro momento que era mais complicado. Vamos para outra? Olha lá, uma também relativamente simples. A Companhia Industrial adquiriu em 31/12 de 2013, data de fechamento do balanço, uma máquina por R$300 mil à vista. Na data de aquisição, a vida útil econômica estimada era de 20 anos e o valor residual, R$20 mil. Está pintando questão de depreciação. E em 31/12 de 2014, quer dizer, final do ano seguinte, após o reconhecimento da depreciação referente a 2012, né, a empresa reavaliou a vida útil, que passou a ser de 15 anos, e o valor residual de 2016. Sabendo que a Companhia Industrial utilizou o método de cotas constantes para cálculo da despesa, o valor da depreciação acumulada evidenciado no balanço patrimonial de 2015, né, em 31/12 de 2015, foi em reais de... Olha só, questão típica da fundação. É assim, pede para calcular a depreciação num determinado período, tá? Bum. É um regime. Calcula essa depreciação e guarda. Aí muda o regime. Tem que fazer um novo cálculo, né, no outro regime. Não tem problema nenhum. Faz o cálculo no primeiro ano, guarda o valor, faz o cálculo no segundo ano, a partir do valor que você tem e acumula isso. Então, a conta é só uma questão de disciplina. Então, qual é a brincadeira que a gente faz? A gente primeiro faz o cálculo da depreciação simples no primeiro ano. Então eu tenho que fazer 300 menos 20, que é o valor depreciável que ele já me deu, né, dividido por 20. E seria multiplicar por 1, porque foi só um ano. Não, nem multiplico por 1. 300 menos 20 dá 280. Dividido por 20 dá 14 mil. Beleza. Agora, né, eu vou considerar o seguinte. Este valor aqui, que é os 300 menos os 14 mil, tá? Os 300 menos os 14 mil é o valor que eu tenho contábil, né, que é o ponto de partida, né? Menos os 16, que é o que eu tenho pela frente, né? Dividido pelos 15 anos. Agora eu tenho que pegar o valor contábil que eu tenho, que é o ponto de partida, já não são mais os 300, é o valor que eu tenho lá, né? Então seria os 300 menos os 14, menos o 16, que é o valor residual, dividido por 15. Quando eu faço isso, né, eu vou chegar que a minha depreciação total é 32 mil. Isso aqui é a letra E, tá? Questão típica. A única coisa que você precisa saber, a nova depreciação é calculada a partir do valor atualizado que eu tenho, e não dos 300 originais. Então, eu tenho que pegar
o valor já depreciado e tirar desse valor lá o valor residual. Então, se eu tirei, nesse caso, 14 mil, o meu ponto de partida não é 300 mil. O meu ponto de partida vai ser 300 menos 14. 300 menos 14 dá 286. Aí eu vou tirar os 16 e vou fazer as contas. Tranquilo, não tem problema nenhum. Na hora, você tem que ter cabeça fria para montar as contas direitinho. Lembra de fazer a montagem das contas o mais limpo possível, sem garrancho, para poder ir simplificando as contas e chegar no resultado final. Vamos para outra? Vamos lá. Mais umazinha para vocês verem como é que a gente resolveria. A CIA Pedras Belas, ao adquirir mercadorias para revenda, pagou os seguintes valores. Mercadoria, 80 mil, já líquido de tributos. Beleza. Frete para transporte, 5 mil líquido de tributos. Seguro para transporte das mercadorias, 3 mil. Tributos recuperáveis, 15 mil, que eu não vou considerar para porcaria nenhuma, como custo, né, de mercadoria. E tributos não recuperáveis, os 10 mil, que vão lá para estoque. Com base nessas informações, qual é o valor do estoque, né, que seria aumentado com essas compras? Ridículo, né? Isso aqui é 98 mil. Como é que eu chego nesses 98 mil? Eu somo tudo e só não levo em consideração os 15, né? Nesse caso, eu pegaria 80 mais 10 dá 90, mais 5 mais 3, 98 dá 98 mil. Então, nesse caso aqui, a gente já bateu lá. E com essa questão, a gente termina a primeira parte desse aulão de véspera, né? Rapidinho, não é para te ensinar contabilidade, é para você ver o que pode vir pela frente. Ficou com alguma dúvida? Rapidinho, volta lá para as aulas, tira essa dúvida. Se a coisa está pegando alguma fórmula, alguma dúvida lá com relação a tratamento de depreciação e tal, dá uma olhada nas tuas notas só para rever. Mas não cria estresse, porque amanhã ou depois de amanhã, dependendo da hora que você está, do dia que você está vendo essa aula, né, você precisa estar descansado. E o descanso é mais importante do que ficar, né, tentando decorar coisa em cima da hora da prova. Até daqui a pouco com mais de reforço para a prova de contabilidade geral. Até já.